amplia o lugar da tua tenda e estenda as cortinas da tua habitação. Não impeça. Alongue as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. A palavra e os seus efeitos. O nosso tema é a palavra e os seus efeitos. A escritura lida é Isaías 54, verso 2. É preciso que haja uma amplitude em nossas vidas para compreendermos qual é a boa e agradável vontade de Deus. Quando entramos em contato com a palavra, a maioria das pessoas falham em ver o querer de Deus em suas vidas, por serem tão limitadas em sua visão no tocante à vontade perfeita de Deus em sua vida. Vemos o profeta Isaías, no capítulo 54, no verso 2, nos dizendo que tem que haver uma amplitude, ampliar o lugar da sua tenda. Em outras palavras, aumente o habitar-te, porque neste cumbico ou nesta circunferência em que você vive é muito pequeno, restrito, para eu colocar a minha promessa. Veja, e depois que você estender as cortinas da tua habitação, não coloque impedimento, não conjecture, não impeças Deus de realizar a obra. Isto é, não arrazoe, não seja um tropeço da vontade perfeita de Deus em sua própria vida. Não perca a oportunidade de sair da mesmice e de triunfar quando tem vivido sua vida no vale e não conhece o que é o outeiro. Alongue bem as suas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque o nosso tema é a palavra e os seus efeitos, pois sabemos que Jesus era a palavra, que se fez carne e habitou em nosso meio, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E percebemos pela Escritura que aonde esta palavra passou, teve os seus efeitos. Por isso vemos que quando Caifás esteve diante da palavra, sendo ele o sumo sacerdote naquele ano, isso está em Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 49 ao 53. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais o que vos convém, que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir um corpo. Veja, os filhos de Deus que andavam dispersos, desde aquele dia, pois consultavam para o matarem, e o nosso tema é a palavra e os seus efeitos. E Caifás, diante da palavra, sob inspiração, profetiza a morte de Jesus. Para então o efeito na vida de Caifás que a palavra produziu foi profecia. Vemos no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 11 e 12, Herodes com seus soldados desprezou
escarnecendo dele, vestiu uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes se fizeram amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. Agora veja o efeito que a palavra produziu na vida de Herodes e dos seus soldados diante da palavra. Foi zombaria, foi escárnio. Veja, mas atou um laço de amizade que estava anos e anos rompido. Então veja, o nosso tema é a palavra e os seus efeitos. E nós vimos que o efeito da palavra na vida de Caifás foi fazê-lo profetizar. Já na vida de Herodes e Pilatos foi atar um laço de amizade que estava rompido há muitos anos. Pois veja, a palavra e os seus efeitos. Agora vemos ainda no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 6. Eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Você gostaria de ter vida eterna? Aquele jovem estava preocupado com a sua condição espiritual. Ele era um homem modesto, ele era um homem de conduta, e ele se aproxima de Jesus e lhe pergunta como ele fazia, o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Então veja, é verdade que esta preocupação, ela é carregada pelo ser humano, não só agora, não só hoje, mas em todo o tempo, desde quando se iniciou a estadia do homem aqui na terra. Então ele tem preocupado com a sua condição espiritual. Por quê? Porque a morte física, que é a morte do nosso corpo, está a cada dia lhe amordaçando, lhe debilitando, lhe tirando-lhe as virtudes, lhe tirando o vigor. E então este homem, ele está preocupado com o seu destino eterno. E este jovem, chamado pelas Escrituras mancebo de qualidade, ele se aproxima de Jesus e ele disse: Bom mestre, o que eu farei para conseguir a vida eterna? Este jovem rico, depois que esteve diante da palavra, que era Jesus, com as suas interrogações, rejeitando o que Jesus disse para ele. E o engraçado é que as pessoas querem resposta para o seu problema, mas não querem tomar uma decisão que precise para ser introduzido no reino dos céus. Por quê? Porque há um preço a ser pago, há uma renúncia a ser feita. E as pessoas, elas não querem o evangelho de renúncia, elas não querem o evangelho da porta estreita, elas não querem o evangelho que tenha que pagar um preço, mas elas querem um evangelho que a sua vida não seja incomodada, um evangelho que não tenha cruz, um evangelho que não precisa de renúncia, um evangelho de bênçãos, um evangelho de prosperidade. Mas veja, então Jesus, respondendo a pergunta deste mancebo de qualidade, veja, manda ele: vende tudo que tens e reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. Porém, como ele era rico, veja, ele ficou entristecido, e o efeito da palavra produziu nele, veja bem, ele era para ter dito: agora eu vou abraçar a palavra, agora eu vou liberar a minha alma, agora eu vou soltar as ataduras. Mas veja, não, pois aquele homem, ele não tomou uma decisão precisa e correta. Não, ele não deu um passo em direção a Deus. Não, o que ele fez? Ele se entristeceu. O efeito da palavra na vida dele. E o que aconteceu com ele, pastor Dilson? Ele ficou mais rico do que ele era. No livro, veja bem, de Lucas, no capítulo 12, no versículo 18 ao 20, e disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades.
e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Vemos em Lucas 8, versículo 12. Veja bem, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual saíra 7 espíritos, 7 demônios. Devo vos lembrar que o nosso tema é a palavra e os seus efeitos. E vimos que o efeito da palavra em Caifás foi fazê-lo profetizar a morte de Jesus. E desde então buscava ocasião para matá-lo. E vemos também que o efeito da palavra na vida de Herodes e Pilatos foi reatar um laço de amizade. Vimos também que o efeito da palavra na vida do jovem rico foi fazê-lo mais rico, a ponto dele dizer: sossega minha alma, pois eu vou derrubar os celeiros e vou construir outros maiores, e podemos viver do que nós temos. Agora, eu quero que vocês observem qual é o resultado de tudo isso. Qual foi o resultado para Caifás? E Caifás, ele não foi salvo por profetizar a morte de Jesus. Conforme Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai vós que praticais a iniquidade. Esta mesma maneira foi Herodes e Pilatos. Não foram salvos por reatarem uma amizade que estava rompida. Vemos que aquele jovem rico, depois de rejeitar a oportunidade e de estar diante de Jesus, no inferno, ele ergueu os seus olhos e clamou: Pai Abraão, estou em chamas, estou em tormento. Mande Lázaro molhar o seu dedo e refrescar a minha língua. Este foi o resultado que a palavra produziu na vida destes homens. Agora, em contraproposta disto, vimos em Lucas no capítulo 8, no versículo 2, que Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. O primeiro foi o orgulho, que é o conceito elevado que nós fazemos de nós mesmos. O segundo foi a jactância, que é a arrogância e a altivez na maneira de falar. O terceiro demônio que Maria Madalena foi liberta foi a imundícia. São os atos mais baixos na vida consensual. O quarto demônio foi a depravação, que é um termo para designar pessoas com comportamentos sexuais obsessivos. O quinto, vulgaridade, que é o espírito sensual. O sexto, a emulação, que é o espírito competitivo, querendo igualar a outros. E o sétimo, contenda, que é a disputa ou a discórdia. Agora veja, a palavra na vida de Herodes foi reatar a amizade. Na vida de Caifás foi fazê-lo profetizar. Na vida daquele rico foi ficar mais rico. Mas na vida da mulher samaritana foi libertá-la de 7 demônios. Foi fazê-la ela uma santa. Foi limpá-la de demônios terríveis que lhe causava deprimentos, que lhe faziam uma escrava do pecado. Então, e o nosso tema é a palavra e os seus efeitos. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta: que tipo de efeito este evangelho que você tem ouvido conosco através destes programas tem feito em sua vida? Você tem sido um autocrítico? Você tem examinado o seu coração? Você tem olhado com maior apreço para a palavra do Senhor, desejando o céu, desejando vida eterna? A minha pergunta é: que tipo de efeito a palavra tem produzido em sua vida? Você não vai me dizer que você é um neutro, porque é impossível uma pessoa ser neutro
ou ela está cheia de Deus, ou ela está cheia do diabo, ou ela está cheia de fé e de convicção na palavra do Senhor, ou ela é uma incrédula, colocando dúvida naquilo que o Senhor diz. Mas neutro é impossível que o homem fique. E a minha pergunta é: qual é o efeito que a palavra de Deus tem produzido em sua vida? Porque o nosso tema é a palavra e os seus efeitos. Nós vimos na mulher pecadora, Maria Madalena, ela foi liberta de 7 demônios. Ela entrou em contato com Jesus. Ela teve a mesma oportunidade que Caifás teve, que Pilatos e Herodes teve, que os seus soldados zombaram dele, teve. Veja bem, que aquele rico, aquele mancebo de qualidade, teve. Ela teve o mesmo privilégio, só que os efeitos na vida deles foram diferentes. Na vida desta mulher foi libertação. Na vida desta mulher foi restauração. Na vida de Madalena foi uma mudança. Na vida de Madalena foi salvação. E na vida dos outros foi apenas reatar um laço de amizade. O outro apenas profetizou e até anunciou, trouxe algo que estava no oculto, que deveria um homem morrer pela nação. Mas veja, na vida de Madalena foi uma libertação total de 7 demônios. Foi uma unificação de Deus em sua vida. Foi um poder salvador em sua alma. Aleluia! E o nosso tema é a palavra e os seus efeitos. Agora, quando ela é liberta deste espírito, desse 7º espírito, que é a contenda, que é a disputa e a discórdia, veja bem, para ter direito ao quê? Para ter direito à primazia. Ela foi a mulher que viu, a primeira mulher que viu Jesus Cristo ressuscitado. Aleluia! Depois que a palavra produziu um poder libertador, soltou as ataduras, tirou da vida da prostituição, tirou a imundície, tirou o espírito, veja bem, sectário, tirou ela da condenação. Ela teve ainda o privilégio, a primazia de ser a primeira mulher, a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado. Aleluia! Isto é maravilhoso. Então, esses são os efeitos que a palavra produziu na vida de Maria Madalena. A libertação de 7 espíritos. E como resultado disto, foi a primeira mulher a ver Jesus Cristo ressuscitado. E a minha pergunta é, eu volto novamente a te perguntar, que tipo de efeito a palavra tem produzido na sua vida? Se você, depois que tem ouvido essas mensagens, tem sentido o desejo de ser um melhor cristão, de viver uma vida na presença de Deus, isto nos alegra, porque nós estamos desejosos que outras pessoas sejam contagiadas pelo poder da palavra, porque há poder no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é para alcançar a sua alma. E ele é para romper com as ataduras. E ele é para quebrar as cadeias. E ele é para abrir caminho na tormenta. Grande Deus e eterno Pai, nós estamos falando da palavra e os seus efeitos. E nós vimos, Senhor, que a palavra, ela não produziu o mesmo efeito na vida de pessoas. Mas havia, Senhor, uma coisa especial na vida de Madalena. Ela recebeu a palavra e a palavra transformou a sua vida, tirou aquele demônio, aqueles 7 espíritos e a fez, Senhor, ter o privilégio de servir ao Senhor em novidade de vida. E eu sei, Senhor, que há muitas pessoas que estão também presas, amarguradas, deprimidas. Há pessoas, Senhor, que elas não têm certeza da sua salvação, elas não têm ainda, Senhor, convicção e libertação de espíritos que lhe algemam e lhe oprimem. E a tua palavra, Pai, ela deve libertar pessoas que se sentem cansadas, oprimidas,
sobrecarregadas, pessoas que se oferecem a Deus e abrem o seu coração para que tu possa realizar a tua grande obra. Eu oro a Deus para que as cadeias sejam quebradas, os lares sejam abençoados, as pessoas sejam alcançadas no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Toma minha vida, Senhor. Aleluia. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e